O autismo, ele não é uma doença, assim como o médico falou, ele é um transtorno, ele é um transtorno neurológico que afeta a comunicação e a interação social. Então, o que é um transtorno? Quando causa um prejuízo, já passa a ser um transtorno, né? Se é alguns comportamentos só que ele tem, mas não gera um transtorno, ele não é o transtorno. Então, tem que ter vários comportamentos, várias características para se caracterizar como um transtorno, né? Então, por exemplo, se a mãe, desde cedo, de bebê, vê que o nenê não está balbuciando, né? Papá, mamãe, já tem que se atentar. A partir dos 10 meses, que é a idade normal para começar a balbuciar. E até os 2 anos de idade, essa criança já tem que estar falando alguma coisa, formando frases. Então, se a mãe também identifica que teve esse atraso ou não tem a fala, tem que se atentar. Oi, pessoal, tudo bom? Oi, Rê! Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui num dia muito especial, viu, gente? Que é aniversário da Renata. E viemos aqui comemorar com vocês, certeza. Né, Rê? Nossa, eu tô muito feliz aqui de poder passar esse dia com pessoas tão especiais para mim. Ô, Rê, antes da gente apresentar a nossa convidada de hoje, vamos deixar aquele lembrete pro pessoal, né, Rê? Se inscrever no canal. Dá mais, gente, olha, de presente de aniversário, por favor, né? Se inscrevam no canal. Curtam, compartilhem com seus amigos no grupo da família, manda esse link desse vídeo, porque hoje vocês vão ter um assunto que vai interessar para muitas pessoas, então acho que vai ser muito bom. Isso aí. Antes da gente começar, vamos chamar a mensagem do nosso querido Paulo Amaro. Um beijo grande, Paulo. Espero que vocês gostem da mensagem dessa semana. Olá, eu me chamo Paulo Amaro e a dose diária de otimismo hoje é bom humor. Acredite em mágica. A vida pode surpreender. Claro que nem sempre temos dias ótimos, mas se você prestar atenção, verá que em seu dia você viveu momentos únicos e momentos agradáveis. Valorize-os. A vida é feita de detalhes, e se alguns não sorriem para você, faça palhaçadas e ria sozinho. Na jornada da vida é preciso ter bom humor. É preciso rir de si mesmo e não ter medo de parecer infantil. Aliás, ser criança é necessário. Cultive o otimismo e o bom humor. Para adquirir o nosso livro, basta acessar o nosso site amarotreinamentos.com.br. Paz e luz a todos nós. Muito obrigada, Paulo. E, Rê, vamos apresentar nossa convidada? Mas eu vou deixar por sua conta. Bom, hoje, mais do que uma convidada, minha cunhada querida está aqui hoje. Camila Ruiz está aqui com a gente. Seja bem-vinda, Cá. Obrigada, Dé. Obrigada, Rê, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Espero poder ser bastante útil, né? Que nós traremos uma informação bastante importante. Com certeza. A gente vai falar... A Camila, há alguns anos atrás, né, se descobriu mãe de uma criança com TEA. Sim. Né, Mila? Explica um pouquinho o que é isso. Conta para o pessoal também quais foram os primeiros sinais que você... Quando você começou a imaginar que tivesse alguma coisa diferente, né? Enfim, fala um pouquinho desse início aí pra gente. Bom, o Enzo, né, hoje tem 7 anos de idade. Quando ele foi diagnosticado com o autismo, que é o TEA, que é o transtorno do espectro autista, ele tinha 4 anos. Tá. Mas até chegar nesse diagnóstico, nesse laudo, foi uma caminhada e longa, né? Nós tivemos pandemia. Seguida de pandemia, não é fácil encontrar médicos especializados para esta finalidade, para esse diagnóstico. E quando o primeiro contato com isso foi numa pediatra, no qual observou o Enzo agitado em maca, sem parar, e ela falou: Camila, leva ele numa neurologista infantil para verificar, que eu acredito que ele tenha síndrome de Asperger.
Tá. que hoje nem é falado, e depois comento um pouquinho com vocês sobre isso. Tá. E aí eu falei, o que é isso? Nossa, mas aí já gela o coração, né? Gela o Porque você não tá esperando, né? Como você tá no dia a dia, aquilo, o comportamento Passa a da ser criança normal, passa a ser né? normal, né? Sim, e antes disso eu já senti algo diferente no Tá. meu filho, né? Um comportamento um pouco mais ativo. Criança ativa é Sim, normal, normal. mas também tem um limite, não pode nem ser tão pouco e nem tão, né, mais assim, que o normal, excessivo. Então eu senti realmente algo diferente, não sabia o que era, mas eu não parei com aquela informação. Eu falei, eu vou atrás, porque eu acredito que tem assim alguma coisa. Nós íamos em shopping, ele não parava, eu corria. Onde nós íamos era uma corrida atrás dele. Era uma gincana. Era uma gincana. Até hoje, já excluí os meus saltos do closet, porque não tem como mais usar, é só tênis. Então, aquela corrida direto, o Enzo enfileirava os brinquedos, os olha que carrinhos, interessante. os dinossauros, que ele tem hiperfoco, né? Adora dinossauros. Então, tudo ele enfileirava e separava por cores. Tá. Chamava Enzo, Enzo, ele não respondia. E eu percebia que não era problema auditivo, já tinha feito Bera, que é um exame de audição. Você já Não tinha feito isso? Já tinha, não tinha nenhum problema de audição. Então, ao chamar pelo nome, ele não respondia. Fazer enfileiramento de objetos, brincar de forma diferente. Ele brincava com crianças? Brincava, porém ficava mais sozinho. Quando eu buscava ele na creche, ele estava sempre mais sozinho. Então, foram esses sinais que eu fui observando. E também, quando a doutora pediatra falou que ele poderia ter, e eu não consegui o agendamento com o neuro de imediato, e eu fui estudando sobre o assunto. Até que eu falei, realmente, os comportamentos têm a ver com o que ela me falou. Quando eu consegui a consulta com a neurologista, ela observou, não achou nada de diferente. Porém, ela falou assim, Camila, vamos observando com o tempo, porque algumas características têm que evoluir. Se mantiver, significa que ele não teve um avanço no desenvolvimento. Tá. Então, nós aí precisamos sim fazer um teste mais específico. Isso, o Enzo tinha 2 anos, mais ou menos. Nossa, 2 Bem aninhos. Isso, 2 aninhos. Então, retornei ao médico pós-pandemia, consegui um encaminhamento. E aí, ele, numa hora de consulta comigo, com meu marido, observando o Enzo, ele já deu o laudo. O Enzo é autista. Ele tem TEA, na época era síndrome de Asperger, e não tem problema nenhum. Não é doença, ele vai viver uma vida normal, a vida adulta, só que na fase adulta, ele vai ter uma namoradinha. Então, vai o sincerômetro. Amor. Se ela perguntar pra ele, amor, eu estou gordo? Ele fala, sim. Está. Porque eles não têm o filtro, né? Então, mas já começa com as intervenções e ele não vai ter problema nenhum na vida adulta. E assim, eu encarei de frente. Não recebi aquela informação como luto, porque eu achei, assim, como um alívio. Por quê? Sabendo disso, iniciando com as terapias, muitos comportamentos ele já deixaria de ter. Sim. Eu estava preocupada com a vida dele, o desenvolvimento dele. Lógico. Né? Seria muito egoísmo da minha parte eu não aceitar. Eu não ignorar isso, eu né? não iniciar uma terapia e atrapalhar no desenvolvimento dele. Sem dúvida. Né? Então, nós já logo iniciamos a intervenção através de terapias, tudo que o médico aconselhou. E hoje ele é uma criança, assim, que quem olha fala, o Enzo não tem nada. Que verdade. realmente o autismo não demonstra, né? Muitos falam, nossa, mas nem parece. E realmente o Enzo, muitos comportamentos deixou de ter, face essa intervenção que nós iniciamos. Mais precoce. cedo, né? Isso. E aliado a isso, nós identificamos que ele também tem um outro transtorno, porque é normal do autismo, ter uma comorbidade associada. E ele tem o TDAH. Ele tem tanto o déficit de atenção quanto a hiperatividade. Tá. Então, nós entramos também com intervenção através de terapias comportamentais para auxiliá-lo. E agora que ele está iniciando o processo de alfabetização, aí está se destacando ainda mais o TDAH. Tá. Então, nós entramos com outras intervenções, verificar a necessidade de medicação. Então, é muito importante, né, os pais se atentarem a isso. O que é o autismo? Então, Isso, fala pra gente. o autismo, ele não é uma doença, assim como o médico falou, ele é um transtorno, ele é um transtorno neurológico que afeta a comunicação e a interação social. Então, o que é um transtorno? Quando causa um prejuízo,
já passa a ser um transtorno, né? Se é alguns comportamentos só que ele tem, mas não gera um transtorno, ele não é o transtorno. Então, tem que ter vários comportamentos, várias características para se caracterizar como um transtorno, né? Então, por exemplo, se a mãe, desde cedo, de bebê, vê que o nenê não está balbuciando, né? Papá, mamãe, já tem que se atentar. A partir dos 10 meses, que é a idade normal para começar a balbuciar. E até os 2 anos de idade, essa criança já tem que estar falando alguma coisa, formando frases. Então, se a mãe também identifica que teve esse atraso ou não tem a fala, tem que se atentar, né? Fora isso, também a dificuldade de contato visual. Geralmente, o nenê, ele olha para a mãe quando a mamãe amamenta. Quando a mamãe chama, mostra um objeto, ele olha. Coisa que ele também não olhava, né? Enzo, não olhava. Então, quando tem esses sinais, a mãe tem que olhar. Não significa que tem um autismo, mas pode ter algum outro problema. Já é um sinal amarelo aí de levantar atenção. Exatamente. Aí é feito um exame, né, de audição para ver se está tudo bem. E onde que leva, né? A mãe tem que levar no pediatra, que faz a solicitação, encaminha, né, para uma avaliação neuropsicológica. Pode ir diretamente no infantil ou no psiquiatra infantil. E através de uma observação e também com entrevista com os familiares, pessoas próximas, ele fecha um diagnóstico. Não tem um diagnóstico clínico. Sim, não tem exame laboratorial, nada disso. Não tem. É tudo através de observação e de um bate-papo ali com a família, quem está mais próximo da criança. Perfeito. Ô, Mili, como que foi a reação dos familiares? Eles ficavam... Eles, né? No caso, eu também sou da família. Mas assim, como que as pessoas... Ela fala, não, Camila, acho que não tem nada a ver. Você passou por esse momento. Porque como você falou, o Enzo é uma criança que, para quem está convivendo ali de uma maneira social, ele tem comportamentos de criança, né? Como que foi a receptividade da família, dos amigos mais próximos? Olha, posso te dizer, os mais próximos mesmo, efetivamente, estavam ali dia a dia, entenderam. O que não tem a convivência diária, falaram o quê? Imagina, tá ficando louco, né? A Camila está rotulando a criança. E assim, na verdade, não. Era mais no sentido de informar para saber como lidar. Porque é uma pessoa normal, porém pensa um pouquinho diferente. E tem os momentos de crise, os momentos de limitação, fragilidade, que quem está próximo, a família tem que entender. Então, eu avisei a todos no sentido de, olha, tenho essa questão, não é problema, é uma criança normal, a gente pode tratar normal, não é para ter dó, né? A gente vai tratar só de forma diferente, entendendo a limitação. Mas foi um espanto. Foi assim, criar rótulos, por quê? Não, eu não acho. E era uma ocasião, era uma época que não se falava muito de autismo, né? Era uma época que não tinham muitos diagnósticos. Tinha até um certo estigma, né? Sim. De crianças que tinham realmente, não sei se é graus mais níveis sérios, né? Severos, né? Hoje não se fala mais o síndrome de Asperger. Por quê? Foi dado por um psiquiatra infantil austríaco, que ele, na década de 80, ele nomeou o autismo, no caso de níveis mais assim, que eles têm autohabilidades, que fala muito bem, que não tem atraso da fala, que tem uma especialização em alguma área. Então, ele criou esse nome, só que ele era do governo Hitler. Então, ele apoiava os nazistas. Então, qualquer coisa que a família ou a escola identificava que a criança tinha esse comportamento, eles já excluíam direto e encaminhava para ele. E tinha a eutanásia infantil. Nossa. Então, eles colocavam numa câmara de gás e causava eutanásia. É triste, né? Então, tiraram esse nome, essa nomenclatura e criaram o TEA, que é o transtorno do espectro autista. Espectro porque são todos diferentes, não são todos iguais. E aí criaram níveis. Níveis do quê? De suporte. O que ele precisa de suporte, de ajuda do outro. Então, tem o nível leve, que é o caso do Enzo,
que não precisa de muito suporte, ele tem autonomia, tem independência. Tem o nível moderado, que ele precisa um pouquinho mais de auxílio. E tem o nível severo, que é aquele que precisa de auxílio total, às vezes utiliza fralda, é não verbal. Não verbal não significa que ele não se comunica. Sim. Ele não fala. Porém, ele se comunica através de um gesto, através de hoje tem aplicativos que ele pode se comunicar ali com a mãe, com o pai, com o familiar, quem quer que seja. Né? Ele quer água, ele pode levar a pessoa até água, mostrar que ele quer água, que ele se comunica, só não verbaliza. Tá. Né? E através hoje de terapias, pode-se acontecer de ele evoluir e deixar de... Muda o grau, né? O nível de severo para moderado. Ele vai melhorando. Vai melhorando. Através do suporte. Através do suporte. Aí, voltando para as características, né? Que são várias. Não vou aqui citar todas, Lógico. que não tem como. Mas tem mais de 100 características. Então, o que a gente tem que observar? Se tem dificuldade de comunicação, dificuldade de iniciar uma conversa e dar continuidade àquela conversa, dificuldade de contato visual. Alguns até olham, o Enzo já está olhando, porque ele foi estimulado para isso. Por isso que falo, olha, não parece. Mas muitos têm até o olhar literal, que é o olhar mais de lado. Você não percebe, né? Ele não foca ali em você. Em mulheres, elas acabam mascarando mais. Né, mais difícil de identificar. Tem a ecolalia, que é repetição de frases. Por exemplo, você quer água, filho? Água. Então, só repete a última palavra. Então, acaba sendo ecolalia. Ah, tá. Eles têm comportamentos repetitivos. Repete muitas vezes, mãe, 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 mãe. Por isso tem que ter essa... Né, entendimento para ter uma paciência, não é porque quer um comportamento, né? Questão de rotina, eles são muito acostumados à rotina. Qualquer coisa que saia da rotina já gera uma crise. Às vezes é um comportamento que teve em casa, na escola, pode gerar crise também. Tá. Estereotipias, que são estereotipias? São formas de se autorregular. Então, se ele teve a crise, ele vai procurar a autorregulação dele. Todos são diferentes, como eu falei. Então, alguns andam na ponta dos pés, como o Enzo andava. Às vezes ele anda, mas a gente mesmo orienta, ele já para. Bater as mãozinhas, fazer assim com a cabeça, né? Então, são algumas formas de estereotipias. Nós, pessoas neurotípicas, nós procuramos ter uma autorregulação. Né? Todo mundo explode, né? Sim, Não tem lógico. como. Mas tem aquele limite. Volta-se ao controle emocional. Eles não têm essa dificuldade. Então, muitas vezes tem essa explosão e aí ele busca andar para lá e para cá, ele busca fazer essas estereotipias para auto se regular. Né? Que interessante. Então, com as terapias, ajuda eles a auto se regular, a controlar essa emoção. Ô, Mila, e quais são as terapias que você... hoje você faz várias atividades com ele, né? Isso. Conta um pouco o que você escolheu fazer, porque se for... fica o dia. Já fica muito tempo, né? Dedicado a isso. Mas conta, assim, um pouquinho como que é a rotina de vocês, porque a Camila ainda, Rê, no pacote, ela ainda descobriu que o marido também... Não, queremos saber isso. Exatamente. Né? Então, conta pra gente. Depois de um ano do laudo do Enzo, tivemos o laudo do meu marido. Como que nós soubemos? Sempre tivemos uma relação super tranquila, né? Porém, depois do casamento, onde a gente vai tendo mais liberdade e tal, ele foi desenvolvendo, assim, foi ficando mais de lado no trabalho dele, ficando mais no computador. Era época da pandemia, estava em casa, mas não se comunicava. E aquilo para mim era muito ruim, porque eu sempre gostei de conversar, sempre gostei de me abrir, interagir. Essa sempre foi a minha vida, né? E aí ele ficava mais de lado do computador, que era o foco dele, e eu de lado, parecia que não tinha ninguém em casa. Ou às vezes queria começar uma conversa, mas não estava ouvindo. E isso para mim me chateava demais. Não era aquela coisa comum para mim. Mas eu não entendia por quê. Né? Talvez porque era uma nova rotina, né? Pandemia, um monte de coisa acontecendo, mas eu não entendia, uma ansiedade, uma angústia. Às vezes falava com ele, eles virava ríspido, dava umas respostas. E eu também ficava triste.
Porque eu sempre fui amável, sempre esperava ali receber aquela palavra amorosa, sim, né? Com certeza, aquela receptividade. Aquela receptividade, embora assim, ele sempre foi amoroso, mas às vezes dava aquela resposta atravessada e eu me segurava, chorava sozinha. O travesseiro, né, secou muitas lágrimas. E eu não entendia. E com o diagnóstico do Enzo, aí ele mesmo, após a consulta, ele falou assim, amor, eu me identifiquei com muitas coisas que o médico abordou ali. Ele mesmo fez tipo um autodiagnóstico. Isso, porque nós tentamos várias coisas. Eu falei, não é possível você tratar assim, né? Se precisar de ajuda, eu tô com você, vamos ver. Mas, assim, não pode tratar dessa forma. E quando teve esse diagnóstico do Enzo, ele se avaliou também como se ele estivesse. E aí eu falei, então, estou à disposição, se você quiser, nós vamos juntos, né? Procuramos um profissional, você aí faz a avaliação. No caso de adultos, já é o psiquiatra. Tá, direto com o psiquiatra. Isso. O neuro pode até fazer o encaminhamento para o psiquiatra ou solicitar essa avaliação neuropsicológica, que é um psicólogo especializado nisso, que faz uma bateria de testes, né? Dura cerca de 1 mês. E aí, ele fecha um laudo. E aí veio que o Edu também tem o TEA e o TDAH combinado. O que aconteceu? Com esse resultado, da mesma forma do Enzo, eu fiquei mais tranquila. Porque eu sei que não era por mal. Então, eu sequei minhas lágrimas. Eu comecei a entender os comportamentos. Quando eu não achava alguma atitude legal, depois que ele se acalma, eu converso com ele. Então, eu entendo que não é de propósito, não é uma forma hostil. É um transtorno. Sim. Que, naquele momento, eu tenho que esperar se acalmar e depois a gente conversa e está tudo bem. Então, tudo melhorou. A comunicação melhorou, o dia a dia melhorou, até a forma de ele tratar o Enzo. Lógico. Porque os dois autistas, outro comportamento, outra característica é a rigidez cognitiva. Eles não aceitam nada, é não, é sim. Não muda de opinião. É inflexível, né? É inflexível, exatamente. Então, eles entravam em choque direto. E eu ali no meio dos dois... E com isso, vai orientando, vai conversando e tudo flui. Sim. E também procura tratamentos, né? Não, porque o tratamento de um adulto que pode incluir uma medicação, eventualmente, não sei se é o caso dele, mas também ajuda muito, regula, né, a química pra cerebral, ficar mais né? funcional, né? Porque o adulto, ele precisa trabalhar, ele precisa conviver em sociedade, ele tem, né, parceiros comerciais, tudo. Precisa Então, se relacionar. né, lógico. E é importante para saber se autocontrolar também. E quanto aos tratamentos, hoje o Enzo faz a terapia, a ABA, que é uma análise de comportamento. E aí ele faz com vários profissionais, né? Até chegar nessa terapia, eu passei por diversos psicólogos, porque o neurologista só encaminhou para o psicólogo. Não tivemos um resultado positivo, porque eles davam alta do Enzo. Falei, ele é normal, ele não tem nada, ele se desenvolve bem, quebra a cabeça, quer rapidez, conversa, tá normal. E como ele tem muita seletividade alimentar, que é outra característica... Eu ia perguntar. É outra característica, e seletividade alimentar altíssima. Não é frescura, é caso sério, gente. O que ele come, Cá? Ele come arroz, come todas as proteínas. Carne, frango, come atum. Mas tudo separado, não pode misturar. Não pode ter verdinhos. Não pode ter verdinhos. Tem a questão também do molho, ele não gosta. Macarrão sem molho. Tem que ser tudo sequinho. Tudo sequinho. E tudo dividido, assim. Não pode, por exemplo, estar no mesmo prato misturado. Tem que estar separado. Se encostar um pouquinho ali do arroz, já não come. Nuggets. Então, o que ele gosta, sempre tem que ter em casa, né? Porém, eu sempre ofereço que nós costumamos ali se alimentar, apresento novos sabores. E nós temos que identificar, porque cada um tem uma restrição, tem uma preferência. Às vezes é por causa da textura, às vezes é a cor, às vezes é o formato. Por exemplo, nuggets, ele adora. Aí tem aquele tradicional, comia que era uma beleza. Parou de comer. Só come o compridinho, que é o tirinha. Porque ele gosta também da batata frita. Acho que ele associa a batata frita, que é o mesmo formato, e só come assim. Eu tento apresentar o tradicional, ele não come. Mas não vai. Não vai. Hambúrguer, ele gosta.
alface, só com um pouquinho de sal. Então, nós temos que identificar qual é a preferência, se é o formato, se é a textura, com molho, sem molho, e procurar oferecer outras coisas também. Então, através disso, aí eu fui buscar a TO, que é terapeuta ocupacional, que tem poucos também no mercado, que auxilia nessa parte da alimentação, né? Da seletividade alimentar. A TO junto com a Nutri. E não tinha lugar nenhum a TO. Aí eu fui ao CAPS, que é do governo, né? Que dá apoio psico às crianças, adolescentes. E lá eu consegui fazer um tratamento com a psicóloga. Tinha também a parte de TO, eles trabalham em grupos de pessoas da mesma idade. E ela começou a intervenção da parte nutricional. A convidá-la a fazer lanchinhos, coisas diferentes do que ele comia. E aí foi um trabalho bem legal. Porém, ele teve alta também. Porque não é o caso de CAPS. São casos mais severos, que necessitam de um apoio mais ali próximo, mais efetivo. E aí ele deu alta. Retornei ao neurologista. E agora, o que eu faço? Continuou com o psicólogo e continuei o tratamento para não deixá-lo ali sem intervenção. E quem orientou o método, a técnica ABA, foi a pediatra. A minha cunhada trabalha com isso, a Dani. Ela vai vir aqui no podcast nas férias dela, porque ela trabalha num CAPS e ela trabalha com o ABA. Então, ela faz bastante curso, realmente é em grupo, né? Sim. É muito importante esse trabalho. E é o mais assertivo. É o tratamento... que você sentiu mais resultado. E esse é o tratamento ideal para os autistas. Porque ele trabalha com uma equipe multidisciplinar, de acordo com a necessidade de cada um. Então, tem fisioterapia, tem nutricionista, tem o TO, que é o terapeuta ocupacional, psicopedagogo, psicólogo, médicos. Então, eles trabalham de forma em conjunto, trabalhando habilidades sociais, acadêmicas, de acordo com o que cada um necessita. É o que o Enzo faz hoje. E, de forma lúdica, eles vão trabalhando essas questões, essas limitações da criança. Então, é o tratamento mais efetivo que hoje ele faz. E fora isso, como ele tem o TDAH, eu adicionei também atividades esportivas, que é para acalmar ele, para ele aprender a ter disciplina, seguir regras, que é difícil demais, tanto para o autista, né, quanto para o TDAH. Então, com isso, ele está desenvolvendo cada vez mais. Então, todos percebem a evolução dele. Acho que você Com certeza. percebe, né? Então, faz natação. E ele é muito amoroso, né? Sim. O Enzo. Ele é um fofo. Ele é muito bonitinho, assim. Vem trazer desenhos. Ele é muito inteligente. Muito inteligente, né? Nossa. Eu sou suspeita em dizer, né, Mas é gente? verdade. Mas ele é bastante amoroso, né? Tem gente que fala, não gosta de toque, mas ele gosta de toque. Ele mesmo gosta de estar ali próximo, né? Adora fazer desenhos, porque eles são muito visuais. Então, ele adora artes, tudo que é ligado à música, à artes, ele gosta. Legal. Então, a gente tem que aproveitar essas potencialidades, Lógico. né? E investir Incentivar, nisso, incentivar. né? É verdade. E é muito importante essa parte de desenho, de arte, o que eles gostam, porque acaba até estimulando a parte de coordenação motora fina, motora grossa, que também ajuda no processo de fala. Não no caso do Enzo, mas aqueles autistas não verbais, eles precisam ter esses estímulos para que possam desenvolver. E aos 7 anos, existe a poda neural. O que significa isso? Os neurônios, né, tem sinapses, estão todos ali ligados. A partir dos 7 anos, aqueles que não estão ativos, eles deixam de existir. Então, vem outros, e aqueles que eles não foram utilizados, aqueles comandos, não foram estimulados, não vai ter mais. Então, por isso que é importante a intervenção precoce, para que possa se desenvolver e ter um comportamento normal. Agora, depois de adulto, aí só tem medicação e terapias. Terapias comportamentais. Porque aí já foi, essa fase já passou, e aí tem que trabalhar com os neurônios que estão ativos. Exatamente, através de muita terapia, porque só tomar medicação não adianta. Não. Porque a questão é comportamental, e aí tem que entrar também com terapias, através de grupo, ou sozinho mesmo, né? Para saber como se comunicar melhor, como lidar num grupo, que eles não têm o filtro, né, social, eles não entendem entre linhas. Se você fizer uma piadinha, eles não vão entender. Se você vai falar, eles vão... Tá bom, eles são literais, são né? literais. Então, tem que falar com eles de forma clara, objetiva. Se não entendeu, use figuras, imagens, principalmente para crianças, né, que estão em fase aí do desenvolvimento. Como, por exemplo, para ensinar a ir ao banheiro,
como tomar banho sozinho. A mãe pode criar figuras do passo a passo. O que faz no banheiro, como tomar banho, como escovar os dentes, que ajuda muito o desenvolvimento dele para ele ter autonomia. Inclusive, tem que estimular essa autonomia, né? Que nós não somos para sempre. É lógico. Né? E até porque vai crescendo e... E vai tendo outras demandas Isso. também, né? Sim. Tipo, na escola, por exemplo, a escola que ele frequenta... dá uma boa acolhida para vocês, porque hoje tem essa coisa da escola, né, inclusiva, só que às vezes na prática não é assim. Não representa muita inclusão, Você né? sente que na escola que ele está hoje, vocês têm esse suporte bem legal? Hoje sim, Rê, mas até chegar nessa escola também foi um problema, porque nós tivemos, ele sempre estudou na rede pública, né, até a pandemia, e começando a alfabetização, eu falei, não, agora eu vou procurar uma escola particular, que eu acredito que vai dar esse suporte melhor. Lê do engano. Lê do engano, eu tive 2 experiências, né, do primeiro ano, segundo ano. Quando você vai fechar a matrícula, vão apresentar a escola, é tudo mil maravilhas. Nossa, temos Tudo muitas maravilhoso, pessoas aqui estamos dedicadas a isso, Estamos né? aptos para atender, mas pode ser realmente um conceito da escola, da direção, da coordenação, mas quem vai estar ali em linha de frente com a criança? É professor. É a professora. E poucas têm interesse, porque hoje em dia tem onde você pesquisar. Existem informações, tem informações específicas, né? Coisa. E às vezes poucas têm interesse, ou até tempo para ver isso, até um incentivo da escola, né? Então, nós tivemos muito problemas, porque entendia aqueles comportamentos dele como falta de educação. Quando a gente vai passear, tem pessoas que pensam que é falta de educação, falta de respeito, e não é. São comportamentos normais. E os pais Do não dão autismo, limite. não dão limites, e não é. Os pais tratam igual, em casa, por exemplo, não tem passar a mão na cabeça. A gente impõe limites, impõe regras, só que é uma forma diferente. Com certeza. Porque é com educação positiva, não é batendo, não é repreendendo, não é punindo, porque você gera muito mais crises. E na escola não acontece assim. Então, ele, por ter o TDAH, ele ficava para lá e para cá. E que já foi falado desde o início da matrícula. Não, tudo bem, a gente entende. E era uma autorregulação também do autismo. Então, a professora não entendia com aquilo, como um comportamento normal do transtorno, e dava bronca, até que gerou um trauma. Porque ela falava direto, vai para a diretoria, vai para a diretoria. E aquilo na cabeça da criança, ele estava se sentindo culpado, mas era um problema o quê? Biológico, né? Então, até em terapias foram feitas, trabalhando o trauma que foi deixado pela professora, e também não sabia conduzir a turma, que chamava ele de chato, todos, e a professora tinha que saber como conduzir, como explicar. É desafiador mesmo, né? É desafiador. Porque a pessoa, muitas vezes, ela não tem informação, né, para entender, para lidar melhor, e ela tá lá com uma sala grande lá, e, enfim. Exatamente. Não é fácil, né? Nós até entendemos, né? Sim. Mas a partir do momento que a escola fala, não, tudo bem, então, nós mas aí aceitamos, tem que estamos aptos, tem que posicionar antes, né? Lógico. Então, assim, as escolas, elas têm que aceitar, né? Não podem negar a matrícula. Os profissionais da saúde até recomendam que se matricule numa escola convencional, porque trabalha a socialização com outras crianças. Então, é importante. E nada impede, né? Porque tem os níveis, que nem o Enzo é nível leve. Mas o moderado, ele pode sendo trabalhado em terapias e melhorando até com a socialização. Então, é importante os professores terem esse conhecimento. Tem livros também especializados que eles podem procurar e ter esse acompanhamento. É de direito do autista ter um professor de sala, que é o AT, acompanhante terapêutico. Quando os casos mais severos, é permitido, né, que ele tenha um acompanhante terapêutico para acompanhar ali nos estudos. Tem que ter um material didático apropriado para ele. Não é o mesmo material que você vai utilizar para os demais. Dependendo do grau de dificuldade, tem que adaptar aquela lição. Vou abordar sobre um tema específico. Como ele vai aprender? Sim. Então, às vezes, tem que usar figuras. E a escola tem que ter esse entendimento. Então, hoje, onde ele está, tem esse apoio. Que legal. Uma vez por semana também tem o acompanhamento, que o Estado... Ele voltou para o Estado. Que legal. Tem acompanhamento de um profissional. O material é todo adaptado.
Por exemplo, provas, Provas. coisas ele faz, tipo, ele tem um tempo maior para fazer ou não é necessário? Não é necessário, ele faz no tempo e faz junto com um grupo. Mas se precisar, uma criança que precisa, ou ele mesmo amanhã ou depois precise, é possível. Né? Tudo ali é um diagnóstico que é feito pela escola, pela parte pedagógica, para ver a necessidade. Sem ter o prejuízo, então, né? Você pelo menos encontrou uma escola pública que te atende. E as outras terapias que você faz, assim, você consegue pelo convênio, é no sistema público de saúde, é particular? Como que você faz? Porque é um investimento alto, É né? alto, é bem alto. Eu faço na rede particular, né, via convênio. Não é fácil, porque os convênios estão cancelando muitos... tá tendo Passou isso, na televisão, Muitos planos que são feitos por exemplo, não sei se pode citar nomes aqui, né? Não, pode Não é falar. feito via empresa, por exemplo, é feito via Qualicorp, né? A pessoa vai lá, a pessoa física contrata. Eles cancelaram todos os planos e não pode. Então, tem pais que podem entrar com liminar, porque não pode impedir o direito que o autista tem de fazer as terapias. A rede pública também tem, mas é um pouquinho mais difícil, né? Acho que é um pouco mais burocrático para você ter um acesso, né? Porque você fala assim, muitas vezes... É que a demanda é muito grande. Aí muito acabou que eu acredito que eles dão preferência para os que casos são mais... Né, que tem uma necessidade de maior suporte, Sim. né? Aí tem o CAPS, que eu comentei com vocês também, que eles fazem um trabalho magnífico. Quem precisa pode procurá-los. Pode também, eles dão remédios. Tem toda a medicação, quando o médico prescreve, né? Que é o normal, é o risperidona, tem o Ritalina, tem agora o canabidiol também. Então, também são meios de tratamento, né? E não são medicações baratas, não, né? Então, são. Porque é de uso contínuo, né? Não é um tratamento, não é uma coisa pontual, né? E o SUS, ele oferece também essa medicação, né? É possível também. E assim, Cá, por exemplo, em relação ao TDAH, né? Você falou que ele não toma medicação, né? Mas, por exemplo, essa coisa da concentração, né? Para fazer as atividades, você sente que com essas terapias, né, comportamentais ele teve uma melhora, assim... Enfim, na escola, né? Como que você sente isso? Porque também é um desafio essa combinação, né? Sim, bastante desafiador. Ele não tomava medicação. E agora, por conta dessa questão da alfabetização, e quando a professora posicionou que ele não parava no lugar, e ele sempre foi bem sincero, mamãe, eu realmente não consigo ficar parado. Então, eu conversei com o médico e todo dia ele me colocava isso, mamãe, eu não consigo mesmo ficar parado, não é porque eu quero. Então, eu sentia que ele estava ali... Também estava sofrendo. Também estava sofrendo com aquilo. Medicação nunca foi meu forte, eu sempre fui na linha do natural. Mais natural. Mas eu falei, por que não? Se tem uma medicação, o médico estuda para isso, né? Tem as farmácias que estudam comportamento e é para ajudar, por que não? E aí o meu marido começou a tomar uma medicação, fez super bem. E eu falei por mais. Ele sentiu a diferença? Sentiu, fica mais concentrado, fica mais objetivo, tem aquele estímulo maior, reduz o sono, coisa que o TDAH sofre também, né? Porque é uma mente ali agitada, porque 24 horas no ar. Você precisa de estímulos para manter a atenção. Então, uma coisa... A gente sabe, né? Não, ainda mais agora que tem rede social, que tem... Você tudo tá lá tira fazendo... o foco, né? Sim, tudo. É engraçado, porque, por exemplo, aqui, quando a gente está fazendo o episódio, acho que é o único lugar onde a gente está 100% focado, né? Porque não tem celular, não tem nada. Então, mas para quem tem, né? Eu tenho TDAH, é um negócio que é bem... bem sofrido. Assim, vocês podem falar melhor, é um sofrimento maior pra gente, né? Sim. Que você quer se dedicar a fazer aquilo, você quer até acabar rápido, mas quando você vê, você tá fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, né? É isso mesmo. E a neuro comentou comigo que é uma mente acelerada, 24 horas no ar. Nós estamos conversando. Se escutar um barulhinho aqui de um ventilador, já me chama a atenção, já me distrai do que eu tô fazendo. Sim. Se eu ver um barulho lá da rua, um carro passando, também me distrai. Então, imagina a cabeça de uma criança. E aí, você achou chato um negócio, sua cabeça já voou, né? Você já foi para outro lugar, né? Então, eu achei importante. Falei, não.
sou adepta agora, se é para ajudar, vamos fazer assim. O médico passou a medicação, é uma dose só antes de chegar na escola. Ele toma, se sente super bem. Ele se sente bem? Ele mesmo falou que está rendendo melhor. Bonitinho. Consegue ficar concentrado, paradinho. Então, gente, eu agradeço, né, a medicação. É porque às vezes se cria um estereótipo muito negativo com relação... precisa tomar remédio. Vai tomar remédio. Você não usa um óculos, né? Mesma coisa, não é? Não é assim, não. Se você tem diabetes, não toma um remédio. Certeza. Se você tem pressão alta, você não toma um remédio. Também é uma coisa que é para se sentir melhor, porque quem não vive esse ambiente, é muito fácil falar. Sim. Não é? Tem muita crítica, né? Tá vendo? Agora vai entrar no remédio. Aquela coisa meio velada. E com as terapias também tem ajudado. Então, assim, até então ele não precisava tomar, porque é uma avaliação bem rigorosa. Tem o acompanhamento do psicopedagogo, o médico, então ele analisava também os relatórios da escola, da clínica, então não estava tomando. A partir do momento que vem trazendo esse transtorno, vem trazendo prejuízos, aí que ele entrou com a medicação. Sim. Então, só dosagem antes da escola, final de semana não precisa. E aí você vê que ele leva uma vida normal, né? Mas que legal. E você, Ká, por exemplo, você vive, assim, né, um período muito inserida, tipo assim... Como que você sente, por exemplo, não só a mãe, mas a Camila, assim, você sente... Não deve ser fácil, né? Você lidar com pessoas diferentes. Né? Assim, você faz terapia para você também manter a cabeça no lugar, ter um suporte, né? Ter um momento teu de fazer as coisas que são interessantes para você, né? Como que você dosa isso? Você já consegue fazer isso? Não consigo fazer um momento para mim, embora eu queira, mas não dá, porque além deles, né, dos dois, eu tenho a Nenê também. Hoje tem 2 anos e a demanda é alta, né? Então, não tem ninguém para auxiliar também em casa. Então, eu faço tudo para todos. Então, eu sou 24 horas no ar. Mal durmo, porque a neném ainda amamenta. Então, não tenho esse tempo só para mim, embora eu preciso reservar um tempinho. Terapia não faço. Minha mãe sempre fala, Camila, você tem que procurar ajuda, procurar um terapeuta para... né, tirar esse peso das costas, mas não procuro um profissional, né? O que eu procuro mesmo é Deus. Quem me dá forças dia a dia é Deus. Eu falo que é meu terapeuta. Se eu estiver aqui na igreja todo dia, como eu vou, né? Só se tem algum imprevisto, eu não vou. Mas meu terapeuta é Deus. É ele que me dá forças para enfrentar as batalhas do dia a dia, para saber como lidar, porque é um desafio, a gente aprende a cada dia, né? Desde o diagnóstico, aliás, desde quando a médica suspeitou e falou, de lá para cá, é uma luta. E são as fases vão mudando, né? Depois vai crescendo, vai tendo as outras demandas vão mudando, né? Então, eu falo que é Deus. Que Deus que me dá essa força para as batalhas, para a sociedade, que não é fácil. Graças a Deus, hoje é um tema bastante discutido, bastante abordado, tem mais recursos. Até nas redes sociais se fala bastante, né? E então, assim, tem recursos maiores para isso, que antigamente, quando tive o laudo, ninguém se falava sobre isso, né? Então, era um tabu, era um rótulo, e não é. Então, a sociedade precisa estar atenta a isso, precisa estar aberta para entender melhor, porque qualquer esquina, qualquer lugar, você pode lidar com eles realmente não têm nada que fale, eu sou autista, né? Então, tem hoje as filas, né, do prioritário, você vai em estacionamento, você vê as vagas, muitos não sabem os cordões. Explica os cordões. Então, a sociedade tem que estar aberta para isso, porque você vai encontrar numa empresa e tem que saber como lidar com essa pessoa, né? Muitos gestores desconhecem, profissionais de RH, vai contratar? E eu acho que é o mínimo, tem que saber como lidar com essas pessoas, porque são comportamentos diferenciados mesmo, né? Então, esses são os cordões, né? Esse é o específico do autismo, que é um quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça porque eles juntam peças, né? Cada um é de um jeito, né? São os espectros. E esse agora é o cordão do girassol, que é um cordão específico para deficiências ocultas, que é o caso do autismo, entre outras, né? Por exemplo, a pessoa não vê
não consegue ver, né, fisicamente. Fisicamente, então usa-se esse colar. Pode ser não só para autistas, mas também para outras deficiências ocultas, né? Uma fibromialgia, doença de Paget, outras doenças que aí existem, a gente olhando não percebe. Né? Então, eu estava pensando isso, né, sobre esse cordão do girassol, porque às vezes até uma pessoa, por exemplo, que tem Alzheimer, às vezes faria a diferença de usar, porque de repente a pessoa tem um comportamento, sei lá, ela vai abordar uma criança do nada numa loja, não sei o quê. E às vezes os pais falam, ai meu Deus, mas o que é isso? Né? Então, às vezes você usar alguma coisa que identifique, né? Até o olhar das pessoas, ele é um olhar mais assim, amoroso com aquela pessoa, né? Porque fica uma coisa muito descontextualizada, muitas vezes. A pessoa vai se dirigir, né, para alguém do nada e fala, mas do que tá falando, né? Então, são coisas que talvez... Quando você usa esses cordões? Eles usam o tempo inteiro? Se vai na escola, usa? Eu deixo ele à vontade. Eu nunca falei para ele, eu uso. Eu falei, você quer usar? Na escola é importante porque sabem que tem o transtorno. Então, olham com um olhar diferenciado, existem outros professores. Então, ele começou a usar quando ele começou, né, nessa nova escola. Hoje ele não usa mais porque já foi bem acolhido. Todos já conhecem, ajudam. Tem um olhar ali, né? Tem uma empatia. Então, ele não usa mais. Mas como nós saímos para um lugar novo, vamos a um parque, aí eu sempre utilizo. Se não ele utiliza, eu coloco em mim ou o próprio meu marido coloca. Fica usando. Fica usando, porque já identifica, né? E meu marido usa direto, né? Porque ele sai de transporte público ele também, usa sempre? Tem um assento. Eu não sabia que ele usava. Então, ele usa sempre. Ele usa sempre. Então, às vezes está ali num lugar que pode entrar, que nós temos o direito de não pegar fila, ou então é o prioritário. Então, nós sempre utilizamos para identificar, porque a pessoa pensa, o que está acontecendo? Né? Tá furando fila, está entrando. Então, nós utilizamos também. Porque eu acho isso é muito legal, até a questão do Eduardo, que é o seu marido. Sim. Porque se você não tem um diagnóstico, fica injusto. Sim, a cobrança. Eu falo isso. Não é? Porque você espera um X comportamento de uma pessoa que não tem condições de oferecer esse. Então, eu acho que fica um alerta muito interessante também para os adultos. Sim. Porque antes não tinha. Era. Na nossa idade, era como a pessoa não é? Fulano é assim, você punha ele lá num rótulo, fulano é esquisito, o outro é quieto, o outro é muito agitado. E você espera um comportamento profissional, social, que a pessoa não tem como oferecer. E aí a pessoa adoece, né? Porque aí a pessoa ela começa a perceber que ela não serve, né? Que ela não tem utilidade. Né? E não é assim, quer dizer, ela tem outras potencialidades, ela tem outra capacidade, né? Mas, assim, eu também acho isso. Eu acho que é muito injusto não ter um diagnóstico, né? Eu acho que, claro, você não precisa usar isso como desculpa. Sim, né? pode. Porque eu acho que hoje, né, tem tanto... É um cardápio de diagnósticos, né? Mas eu acho que quando você vê que alguma coisa é diferente, você vê que... Outro dia eu estava pensando isso. Eu sempre gostei de fazer trabalho. Eu sempre fiz muito trabalho em grupo, tudo bem. Mas acabava sempre fazendo as coisas sozinha. Porque, aí eu entendi. Porque talvez eu queria fazer do meu jeito, no meu ritmo. E as pessoas não estavam com aquela disposição para fazer. Né? Então, antes eu achava... não, mas todo mundo é folgado. Não quer ter que fazer o trabalho sozinha e tal. Mas, de repente, dentro do que as pessoas esperavam, elas estavam num outro time, numa outra expectativa, com outras importâncias, né? E então você vê que eu acho que a maturidade vai te dando um pouquinho mais isso, né? Essa sensação. Mas eu acho que o fato de você estar aqui hoje, né, e falar para todo mundo realmente vai trazer uma reflexão para as pessoas, tanto para aquela que, de repente, porque eu acho que vocês que têm filho na escola, nossa, meu Deus, tem aquela criança, eu escuto muito isso, né, de paciente e tal, mas meu filho não consegue se desenvolver porque o professor está sempre com aquela criança, né, que de repente é uma criança que não é típica. Né? Mas, gente, a vida é assim, né? A vida ela é diversa. Então, é muito importante para uma criança ela ter contato, né, com vários perfis. Sim. Né? Então, eu acho que é muito importante isso, né? É importante e até, assim, quanto antes melhor, porque ajuda nessa socialização, a desenvolver novas habilidades.
Então, ajuda bastante no desenvolvimento É muito da interessante isso, porque você não fica... Você falou, não tive aquele luto e tal. Sim. Isso é muito importante, porque às vezes os sinais estão ali e a gente pessoa não prefere quer não ver, enxergar. né? E não podemos ignorar, porque aí seria muito egoísmo, como eu falei, da nossa Isso. parte, porque você está lidando com um ser, né, que já está tendo prejuízo. Não, e se precisa de você, porque uma coisa é um adulto ir procurar ajuda. Sim. Ele depende dele. Você não pode obrigar alguém a procurar ajuda. Sim. Né? Mas uma criança, né, 2, 3 aninhos, ela depende totalmente dos pais para fazer as buscas, né? Sim, e essa intervenção precoce ajuda demais. Então, o quanto antes iniciar a intervenção, melhor é. Né? Tem os resultados melhores. Sim. Dentro do que você observou. Com certeza. Né? E tem a lei também, né? A lei do Berenice Piana, que é uma lei criada em 2012, que trata o autista como PCD, pessoa com deficiência. Né, para todas as questões legais. Então, dá direito ao autista ter todo o diagnóstico precoce, ao tratamento, aos medicamentos do SUS, a parte de terapias. Então, garante vários direitos para o autista, como o atendimento prioritário. Não é nem preferencial, é prioritário, porque eles não têm noção de tempo, eles não sabem esperar. Então, é atendimento prioritário, que é além de preferencial. Também tem a questão do isenção de PVA, isenção de rodízio, porque a terapia a gente tem que levar mais de um dia na semana. E como levar com um rodízio? Então, nós temos também a isenção do rodízio. Tem também como eu falei, a vaga PCD, né? Em estacionamentos, nas ruas. Tem que ter um cartão. Né? Para tudo isso tem que ter o laudo, tem que né? ter o laudo. Não pode ser eu acho que eu tenho... Laudo com o CID específico de autista, né? Que é importante. O laudo antigamente tinha prazo. Hoje não, já é vitalício. Tem um laudo, você não precisa ficar renovando. Porque é uma condição que não muda, né? Não muda. Então, também dá direito a ser matriculado em qualquer escola, independente se é pública, se é privada, ele tem esse direito. Tem um CPTEA, que é um documento do autista, né, que consta todos os dados dele. Então, tem vários direitos, né, que a família tem que procurar também. Para ser preservado. Para ser preservado. Para a criança. Sim. E fora isso, Dé, aí, como eu já tenho o marido com autista, o filho autista, aí começa a minha filha, a Melzinha, também com alguns comportamentos que a gente tem que avaliar, porque sempre tem a probabilidade do segundo filho também ter autismo. Então, algumas coisas já me apresentam como um sintoma que eu já observo. Você me comentou isso, eu não sabia se você ia comentar, falei, não vou perguntar, mas você já tinha me comentado, né? Aí eu pedi para a médica pediatra solicitar avaliação neuropsicológica, ela falou, não, imagina, a Melzinha não tem, mas vou pedir. Ela pediu, nós fizemos e deu o diagnóstico, que a Mel também tem, o autismo. Quem faz a avaliação não pode fechar um laudo, né? É só feita uma avaliação e eu tenho que retornar para o neurologista para fechar um laudo. Isso. Alguns já dão um laudo desde cedo, outros preferem esperar um pouquinho. Então, já fui na médica do SUS, que é uma médica excelente, ela não fechou o laudo ainda. Então, vou estar indo em outra médica também, para ter outro parecer, que igual do Enzo, eu tive 2 pareceres. O meu marido também tive 2 pareceres, para a gente realmente... né, fechar um laudo. E agora da Mel, vou retornar em um médico do convênio particular para a gente para verificar. Se segue, que aí já tem aí você já entra nas terapias também com ela, é isso? Essa médica que não fechou o laudo, mas já identificou os atrasos e já solicitou a intervenção. Então, por mais que não tenha um laudo fechado, já estou em busca de iniciar a intervenção com ela, para que muitos atrasos que ela tem diferentes do Enzo, que já iniciam o processo. São diferentes. O Enzo não tem agressividade, que no autismo muitos têm, né? A Mel já tem agressividade, então ela bate, ela chuta. E não é um comportamento de agressão porque ela quer. Ela não sabe, às vezes, se expressar, que é também normal de uma criança. Mas se ela continuar com esse comportamento, aí já não é normal, né? Porque a criança, quando ela tá com sono, tá com fome, quer falar alguma coisa, não sabe se expressar, às vezes ela faz isso, né? Então, se ela continuar com esses comportamentos, já é o autismo mesmo. Então, ela tem esse comportamento que eu já observei. Eu chamo, ela não atende pelo nome.
Quando ela era mais bebê, ela fazia assim, tinha estereotipia, que hoje não tem. Ela já está começando a andar na pontinha do pé. Então, são comportamentos que eu tenho que como você já tem essa experiência, né? talvez para outros pais, são comportamentos que passaria batido, mas como você já tem essa experiência, Sim. né? Você já poderia atender, inclusive. Ela pode até... Né? Foi que a neuro dela, que fez a avaliação, falou, você já tem PhD, né? Já tem PhD no assunto. E recebi a informação também Com naturalidade. com naturalidade, né? Já que tem, vamos seguir adiante para que tudo ocorra bem, que eu penso deles lá na frente Lá na já, frente, né? é Eles lógico. como adultos têm autonomia, ela também não teve atraso de fala, porém, para neurologista, ela teria que estar formando mais palavras, uma frase. Ela fala super bem, assim Ela é como fofa. ele. Ela fala palavras rebuscadas, fala muitas coisas que eu falo, como ela falou isso? Onde ela aprendeu isso? Mas faz parte dali que eles consideram como um atraso, né? E então nós vamos desde já começar essa intervenção. Algum momento você perguntou assim, mas Deus, por que, meu Deus, eu, né? Por que isso veio para mim? Você se pergunta assim, o que eu tenho que aprender? Você faz esse tipo de reflexão, Mila, em algum momento? Faço sim, propósitos de vida, né? A gente tem que entender os sinais, né? E o que a gente tem que aprender com isso, né? Tudo que a gente passa na vida tem um propósito. Em Romanos 8, versículo 28 fala, né? O propósito de Deus. As pessoas que amam Deus e o propósito que Ele dá para cada um. Então, eu vejo essa condição como um propósito, para que eu possa ajudar não só a eles, mas também a todos que vêm a estar nesse meio, que desconhecem, não aceitam, mas que encarem com naturalidade e que a gente siga os mandamentos dele, né? Que é o amor ao próximo, a compaixão, a paciência. E o número não está crescendo, né? Os diagnósticos de autismo, no ano passado, em 2023, foi de uma criança a cada 36 tem autismo. No Brasil, nós temos mais de 2 milhões de casos. Então, o número cresceu demais e vai crescer. Sim. Então, assim, não é por acaso, né? Esses amáveis vêm para nos ensinar o amor ao próximo, a compreensão, a tolerância, falar de forma clara, falar de forma objetiva. Tudo tem um propósito. Você não pensa em ter um canal, Mila, para falar sobre isso? Acho que ia ser um sucesso. Não, eu ia falar isso, Né? tipo, nossa, porque, assim, a experiência do dia a dia, né? Porque para a pessoa que está começando, né? Você já passou por vários, Já né? percorreu uma trilha, né? E para a pessoa que está começando, ela ter um lugar, assim, de confiança é muito importante, né? Então, é uma Sim. coisa para você pensar. É, e eu Pensei acho. sim, Eu pensei sim. Inclusive, antes da pandemia, desenvolver um canal, né? Na época era o Me Amo. Só que por conta da correria, parei, suspendi e pensei em retomar. Criei outro canal, mas ainda não tá em devido à não tá correria, não fiz Sobrou nada pouco ainda, tá lá tempo, né? suspenso. Pretendo sim, é o canal Te Amo. Quem tiver interesse depois, Ai, que mais para legal. frente, assim que tiver já tudo já normalizado, meus horários, eu vou começar. Ah, eu acho legal, porque uma coisa simples, Porque né? Você Sim. conhece os profissionais também, né? Que você poderia convidar para falar. Para falar, é muito legal trazer. mesmo. Sim, e é muito importante tem a família ter grupos de apoio, rede de apoios, porque assim, a gente não pode falar só o lado bom, né? As mães sofrem, as mães correm demais, 24 horas no Sim, ar, com assim como certeza. eu. Você teve que abrir mão de sonhos pessoais seus, né? Você estava trabalhando, né? Não estou nem falando que é uma coisa penosa, mas você em algum momento teve que olhar para eles e falar, eles Na precisam prioridade. demais agora da minha atenção, né? Sim, Então, para também você saber organizar isso na sua cabeça, né? Sim, e eu trabalho desde os 14 anos, né, Dé? Você sabe, nunca parei. E por conta disso, eu tive que parar para poder cuidar deles de uma forma mais efetiva, cuidar de todos, porque não adianta eu trabalhar, ganhar tudo e
o valor que eu recebo, pagar alguém que às vezes nem vai cuidar da mesma forma que Sim, eu com cuido, ou tem certeza. as preocupações, ter outro olhar. Essa é a fase crucial deles, né? A infância, que É está lógico. aprendendo tudo, os neurônios estão ali super ativos, então é uma fase muito importante. Então, eu realmente abri mão do meu trabalho, claro, a gente sempre tem algo aí, né, para dar o respaldo, né, da família, também do outras coisas, investimentos, então a gente tem um respaldo. Então, permite fazer isso, para que possa investir neles. Amanhã ou depois, podemos retomar, podemos ver um canal, algo que venha a ajudar, né? Mas hoje, realmente, é inviável, porque a agenda é 24 horas no ar para eles, não dá Todo dia tempo. tem terapias, tem Todo coisas dia. assim, né? E não é a hora que você quer, é a hora que tem, A hora né? que tem. Mas realmente... estou, sim, com essa intenção de levar, né, a palavra, o incentivo ao próximo, a não desanimar. É uma luta diária, desafios, muitas emoções também, muitas alegrias, que são pessoas maravilhosas ali que estão com a gente. Meu marido nunca me abandonou, sempre esteve ao lado, sabendo a condição do Enzo. Mas, infelizmente, tem maridos que abandonam a esposa. verdade. Quando sim, tem com um laudo, certeza. tem N casos que abandonam. E mulheres que vêm a causar suicídio, né, homicídio, por conta dessa questão. Então, cada um tem uma realidade, né? Mas a maioria abandona mesmo a família, os seus filhos, abandona a esposa e vai, ela né? e vai. Aí muitas mães não têm rede de apoio, não tem Sim. ninguém para Às auxiliar. vezes nem mora na mesma cidade, né? A família de origem. E é uma assim, luta. Então, quando a gente vai às terapias, eu sempre observo, eu converso com as mães, cada um com as suas dificuldades, com as suas limitações. E a gente vê, né? Quando olha para trás, que o nosso problema não é nada. Sim, com Frente a certeza. tantos outros. Nossa, nem fala. Tantos outros. E tem outras comorbidades também, né? Além do TDAH. Pode ter epilepsia, pode ter o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, tem transtornos do sono, tem outras comorbidades que sempre vêm associadas. E também tem o autismo reverso, desculpa. Que acontece? Se a criança sofre um trauma muito grande, aí ela regride, deixa de falar. Todo aquele trabalho que foi feito, ele perde. Aí volta, às vezes, a não falar, causa outros transtornos. Nossa. Então, o cuidado tem que ter psicológico, a família, todos têm que estar atentos a isso. Nossa, legal. Que coisa, hein? É um mundo muito amplo, complexo. sim, se a gente for ficar falando aqui, vamos falar bastante coisa. Muita coisa. Eu tentei pincelar algumas coisinhas. Ótimo, né? Mila, deixa uma mensagem para quem está recebendo agora esse diagnóstico, que você gostaria de falar para esses pais aí, de quem está chegando nesse mundo agora. Sim. Bom, o diagnóstico não é quem vai definir quem é seu filho, sua filha, um parente, seja quem for. O que vai definir é o dia a dia, é o amor, a união, a compaixão, toda a presteza que todos que estão envolvidos nessa relação com esse indivíduo, a criança, adulto, vai ter. É muito importante iniciar o quanto antes as terapias, tudo que o médico encaminhar, é importante começar, para que possa ter um bom desenvolvimento e que na fase adulta, essa pessoa possa desenvolver normalmente e ter uma vida normal. Muito bom. Foi muito legal. bom. Agradecer você, Mila, que esteve aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Por você ter aberto, né? Com certeza, também, né? Coisas particulares, mas que podem ajudar tantas pessoas, né? Agradecer. Claro, e tá aqui, eu trouxe até uma fotinho deles. Eu vou mandar para eles. Os três amores, né? Aqui o meu marido, o Enzo eu vou mandar e essa a foto Melissa. para Eles o pessoal ver. colocam lá. Então, legal. está aqui. Legal. E nada impede, gente, que tenha uma vida normal, mesmo que tenha casos severos, né? Temos casos aí, exemplos que outros artistas até postam, Sim. né? Que mostram bastante, é o amor. O amor Sim. que eles passam, eles têm uma sensibilidade tamanha que nós, verdade. pessoas neurotípicas, não temos. Então, só temos a aprender mesmo. Ah, Com legal. certeza, gente. Agradecer também vocês que estiveram com a certeza, gente, pessoal. né? Foi muito especial. Compartilhem esse episódio. Às vezes tem, né, uma mãe que você conhece, que de repente está em investigação, né, com aquela angústia, com aquela ansiedade.
de repente pode trazer bastante alívio, né, para o coração dessas pessoas. É isso aí. Agradecer a Camila. Obrigada. E até o próximo, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau.